Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Como vocês estão? Hoje começamos mais um episódio do Dicotomia, agora em 2023. Em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês em mais um ano. E junto comigo, no episódio de hoje, vocês escutarão não só Paula Renata, mas também estou aqui com as outras dicotômicas Thaís. Dá um oi pro pessoal, Thaís. Oi! E também com Rafaela. Olá, Rafa. Olá, galera! E no episódio de hoje vai ser um tema um pouco mais pesado, talvez, vamos dizer assim. Não é muita coisa de brincadeira, normalmente trazemos uns episódios com umas piadinhas, umas coisinhas engraçadas, mas acho que é importante que a gente comece 2023 com uma reflexão bastante importante. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Se você viveu no Brasil nesses últimos anos, você com certeza já ouviu falar de Marielle Franco. Em 2016, Marielle foi a 5ª vereadora mais votada do município do Rio de Janeiro. Era socióloga, com mestrado em administração pública e também foi presidente da Comissão da Mulher na Câmara. No dia 14 de março de 2018, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista, Anderson Gonçalves, foram mortos em um ataque ao carro em que estavam na cidade do Rio de Janeiro. 13 tiros alvejaram o veículo aquela noite. Quase 5 anos depois da tragédia, 2 ex-policiais militares, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, foram presos acusados de executarem as mortes, mas até a gravação desse episódio não foi encontrado o mandante do crime. O caso segue em investigação até hoje, mas os responsáveis pela apuração afirmam que não há um prazo para a conclusão. A grande suspeita em volta do crime está ligada ao envolvimento de milícias. Como trazido pela matéria produzida pela revista Valor, ao longo desses anos, as investigações do caso Marielle passaram por 3 grupos diferentes de promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro e por 5 delegados na Polícia Civil. As trocas dos responsáveis se deram em circunstâncias de pouca transparência. A revista explica ainda que 2 promotores pediram para deixar o caso por identificarem, abre aspas, interferências externas no trabalho deles. E o caso de Marielle não foi um fato isolado. Em 2006, o irmão do político Marcelo Freixo, o Renato Freixo, foi morto e sua mulher sofreu uma tentativa de assassinato. E apenas 14 anos depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu um inquérito que apurou o assassinato de Renato Ribeiro Freixo. Conclusão: um ex-policial militar foi indiciado como executor do homicídio e da tentativa de homicídio contra a companheira de Renato. A investigação também apontou 2 PMs como os mandantes do crime. Além dos casos de Marielle e Renato Freixo, membros da Polícia Militar também estiveram envolvidos em casos como o desabamento de 2 prédios em uma comunidade, que deixou um saldo de mais de 20 pessoas mortas. Os imóveis, que foram construídos pela milícia, eram irregulares e chegaram a ser interditados pela prefeitura 2 vezes. Apesar desses e de tantos outros casos chocantes, muitos acreditam que as milícias sejam um mal menor. Políticos como o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, negam que as milícias sejam o principal problema do Estado. Na visão do então governador, a milícia não seria a maior chaga enfrentada pelo Estado, ela seria apenas mais uma organização criminosa. No entanto, no episódio de hoje, nós vamos explicar para você a magnitude do debate sobre as milícias, por que é tão difícil combatê-las, como elas estão ligadas ao internacional e qual o impacto delas para a nossa democracia. Então, agora, depois dessa introdução não tão feliz como normalmente são do Dicotomia, eu queria perguntar para a Rafa, como é que falar sobre milícias se conecta com o internacional e como a gente pode começar esse debate, amiga? Então, muitos autores dizem que milícias surgiram ali nos anos 70, meados dos anos 70, 60,
e cresceram no início dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E é nesse período histórico que um grande autor das RI, né, da área da segurança internacional, Hector St-Pierre, ele disse que houve o deslocamento do conceito de segurança entre os países, né, como cada estado trata a ideia de segurança nacional. Então, após a Guerra Fria, principalmente depois dos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, Saint-Pierre disse que nós temos esse extrapolamento do conceito de segurança para esferas além dessa área militar, né? Como antes era mais comum, né? A área da guerra, conflitos armados, enfim. E aí, com esse extrapolamento da ideia de segurança, outros problemas, não somente militares, são vistos como uma ameaça à soberania dos estados, né? Como uma ameaça à segurança nacional dos estados. Então, por exemplo, entre esses novos problemas, né, de segurança, nós temos migrações, pobreza, tráfico de drogas, e muitos dizem que a própria atuação de atores internos, como no caso milícias, seriam também uma problemática de segurança nacional, uma ameaça à soberania nacional. E aí, Marcelo Freixo, né, o mesmo que Paula citou, ele fez um artigo chamado Combater Milícias é uma questão de soberania, que ele publicou na Diplomatique Brasil em 2008. Ele diz que é exatamente isso, né? Combater milícias é algo que nós devemos fazer para preservar a nossa soberania nacional, porque é um problema de segurança nacional. Então, nesse artigo, ele diz que milícias elas agem por 3 eixos principais. Primeiro é esse controle de território, né, exercido por agentes públicos vinculados à área de segurança, extorsão direta dos moradores por meio de controle de serviços básicos, né, comerciais, entre outros. E terceiro, a formação de braços políticos nessas comunidades pobres, né, onde esses grupos eles são mais fortes, né. Inclusive fazendo dessas mesmas comunidades como currais eleitorais, né, para que elejam políticos ligados exatamente a esses grupos de milícias. Então, enquanto eu estava fazendo várias leituras para a gente debater, né, nesse episódio, eu me lembrei de uma frase que nesses 4 anos de relações internacionais a gente ouve muito, né? Que não existe vácuo de poder, não existe vazio de poder. Então, onde um Estado ele não se mostra como eficaz, né? Então, um outro ente poderoso ele vai ocupar esse espaço, né? Então, as milícias são um grande exemplo disso. Então, nesses espaços, né, carentes, vulneráveis, milícias ou até mesmo grupos ligados ao narcotráfico, né, traficantes de drogas, eles vão ocupar esse lugar de poder diante dessa população carente e vulnerável. Então, traficantes, milicianos, né, a gente falando desses 2 grupos, eles vão se assemelhar desse controle territorial, né, desses lugares vulneráveis. Então, mesmo eles tendo essa semelhança, eles são bem diferentes na forma como eles se relacionam com os entes políticos, né, com as instituições democráticas. Então, traficantes, eles são jovens, né, têm baixa escolaridade, enquanto que milicianos são geralmente ligados a agentes públicos, a agentes oficiais, né? Então, eles meio que se colocam como membros do Estado. Então, eles tiram um grande proveito disso, dessa imagem de pessoas ligadas ao que é público, ao que é federal, ao que é estadual. Então, esses grupos, né, milicianos, que são diferentes de outro grupo, que são os grupos de extermínio, que são simplesmente grupos de assassinos, né? Eles têm uma maior ligação com o meio político mesmo. Então, para Marcelo Freixo, a ação desses grupos de milícias no Rio é fruto da lógica de uma segurança pública como uma ditadura, que busca inimigos ali no âmbito doméstico mesmo, né? E por isso ela reafirma uma lógica de guerra. Então, ainda segundo Freixo, esse cenário ele meio que enfraquece o poder público,
e faz com que a sua soberania ela seja limitada nessas localidades. Então, como eu disse, não há vazio de poder. Então, onde esse poder público ele não se mostra como eficaz, um outro grupo, um outro ente, ele vai ali e ocupa esse meio, né? Então, a milícia ela é fruto disso e é um sinal também, segundo Freixo, da privatização da segurança que deveria ser pública, né? E aí, saindo um pouco do pensamento de Marcelo Freixo, a gente vai para 2018, quando foi decretada a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Então, segundo o presidente Michel Temer, na época, né, essa intervenção pretendia combater o crime organizado ali, e dar uma manutenção à ordem pública naquele estado, né? Então, durante a intervenção, a gente pode chamar atenção para as GLO, que seriam as ações de garantia da lei e da ordem, que, segundo o Ministério da Defesa, não se caracterizam como operações de guerra, como muitos caracterizaram na época, pois fazem um uso de força limitada. Mas essas ações, né, essas operações militares um pouco mais incisivas foram realizadas também antes dessa intervenção no Rio de Janeiro, né? Então, elas eram feitas majoritariamente em favelas e bairros pobres. Então, além das GLO, também foram realizadas pelos militares algumas ações de patrulhamento de vias, né, patrulhamento de ruas, varreduras em presídios, entre outras. E aqui, nesse ponto, eu vou chamar a atenção e até citar diretamente a entrevista do general Eduardo Vilas Boas, quando ele fala da sua insatisfação com essas ações, com essas operações GLO, que já ocorriam, né, no complexo da Maré, por exemplo, antes dessa intervenção federal no Rio. Abre aspas. O último grande emprego nosso de operações GLO foi na favela da Maré, comunidade de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses, senador. E eu periodicamente ia até lá e acompanhava o nosso pessoal e as nossas patrulhas de rua. E um dia eu me dei conta, senador, vendo os nossos soldados atentos, preocupados nas vielas, armados, e nas vielas passavam crianças, passavam senhoras. E ali eu pensei: estamos aqui apontando a arma para a população brasileira? Nós somos uma sociedade doente. Fecha aspas. Foi uma frase que na época gerou uma certa comoção, né? Vindo de um general. E aqui a gente pode também ver o lado de alguns soldados que não concordam tanto com essas ações mais incisivas, mais violentas, e por alguns realmente dignas de cenários de guerra. E aí, durante os 10 meses dessa intervenção militar, houve 1.532 mortes por violência policial. Inclusive, a gente pode citar, né, a morte, para além dessas mortes de violência policial, mas uma morte emblemática que aconteceu nesse mesmo período de intervenção foi a morte já citada aqui no início desse episódio da vereadora Marielle Franco, do Partido Liberdade e Socialismo, que gerou uma forte comoção, inclusive protestos no âmbito nacional e também internacional, né? E aí eu acho que a gente pode falar agora um pouco mais sobre o surgimento, né, de grupos de crime organizado, milícias, para a gente entender ainda mais esse geral, né, desse contexto específico que a gente está trazendo aqui. Sim, eu queria perguntar para a Thaís. Rafa deu essa contextualização sobre a atuação das milícias e o papel do internacional, mas eu queria saber, tipo, dentro do contexto nacional, como surgiram as milícias, e Rafa já deu uma introdução, mas como outros fatores que diferenciam as milícias dos traficantes, assim, que a gente sempre fala, a gente fala muito traficante, né, mas e as milícias, qual a diferença, quais são seus pontos de maior atenção e como elas surgiram, Thaís? Então, a origem em si do crime organizado no Brasil, ela é muito complexa e ela se liga através de diversos pontos. Um exemplo
a origem das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, nos anos 80, a venda da maconha ela foi superada pela comercialização da cocaína, e que se tornou mais acessível para as camadas populares, assim como a origem das facções dentro dos presídios, seja no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho ou em São Paulo com o primeiro comando da capital, e também as brigas entre facções dos anos 90 a 2000, onde tinha esses conflitos em busca de territórios. Já a milícia em si, ela tem uma origem um pouco distinta. Primeiro a gente tem que trazer um pouco da conceitualização, que seria então a milícia, né? São grupos paramilitares, ou seja, são forças construídas através de membros de força de segurança ou força de defesa, como a Rafa já trouxe, e que possuem tanto um objetivo político quanto um fim lucrativo, e de forma ilegal, para determinado objetivo. Assim. Então, com isso, esses grupos, essas milícias, elas surgem entre a década de 70 e 80 na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, quando comerciantes e empresários passaram a pagar policiais militares, civis, agentes penitenciários, bombeiros, guardas municipais e até mesmo militares em troca de proteção privada, que envolvia matar assaltantes que atuavam na região e também evitar a presença de traficantes. Então, por mais que sejam organizações distintas, as suas origens são muito vinculadas. Né? E daí surgem, então, os ditos grupos de extermínio, que são também um nome recorrente que a gente pode ver em notícias, enfim, como sinônimos, né? Entre a milícia e o grupo de extermínio, sendo que sua origem, então, surge disso. E, então, por mais que eles se vinculem, ambos surgem entre as décadas de 70 e 90, também com esse conflito entre eles, é necessário, para a gente compreender por onde perpassa o episódio, a distinção entre uma facção criminosa e a milícia, né? O que é a milícia em si? E por mais que a atuação tanto das facções quanto da milícia são relativamente parecidas, tanto no quesito de legalidade, de violência, o poder paralelo que elas exercem nos territórios que elas comandam, como um clientelismo, né? Ou também um curral eleitoral dentro dessa comunidade, com locação de moradias, venda de gás, internet, mas é a distinção delas que diz, então, o que é essa milícia. Porque quando a gente lê uma notícia, esses nomes são, por mais que sejam organizações criminosas, porque esses nomes são trazidos, assim, são apresentados na notícia. E então, como já foi dito, a Rafaela trouxe, a Paula também comentou quando foi falar do caso da Marielle, enfim, a principal característica do que é uma milícia é o envolvimento de agentes de segurança pública. É o que dita ser uma milícia. Por mais que hoje em dia nem todos os membros dessa organização sejam policiais ou militares, as principais funções de comando e chefia ainda são exercidas por essas pessoas. São ex-comandantes do BOP, são ex-chefes de polícia militar, enfim. E também é interessante a gente colocar que por mais que a gente fale milícia no singular, ela ainda é muito heterogênea, assim, ela não se comporta do mesmo modo, elas têm nomes distintos, mas como a Paula colocou, não é muito do nosso senso comum, né? A gente está muito acostumado a saber o que é mas a distinguir o que é Comando Vermelho, PCC, enfim, mas nem sempre a gente sabe o nome das milícias que atuam no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil em si. Um exemplo dessa heterogeneidade é que algumas, por exemplo, não aceitam baile funk nas comunidades em que elas exercem poder. Já outras podem estimular esses shows, enfim. Algumas rondam as ruas ostentando armas de fogo pesada, outros já não, por mais que o monopólio do uso de armas ainda fique sobre ela. E então, tem esse ponto, assim, como eu trouxe, algumas facções elas nascem dentro do presídio, o que garante também a diferença do discurso que as rege, assim. Enquanto a facção ela já nasce com um discurso de legalidade, ela é um grupo criminoso que já nasce em um ambiente estigmatizado, enfim, que é o presídio, a milícia ela nem sempre tem esse discurso, ela não nasce necessariamente com esse discurso de legalidade. Alguns ainda acreditam, em 2023 ainda, que ela é um mal necessário. Alguns políticos utilizam dessas falas, como foi citado no início do episódio. Então, essas diferenças são muito gritantes e colocam como ela se insere também na democracia, na política. E em uma entrevista à Gazeta do Povo,
a socióloga e pesquisadora Thais Duarte coloca que elas surgiram, que as milícias, surgiram com forte discurso de legitimação, de que iriam retirar determinadas comunidades do jugo do tráfico de drogas. Mas, recentemente, já existem denúncias da vinculação de milicianos ao tráfico de drogas. Existe uma confusão também, nos anos 2000, de que as milícias seriam, então, consideradas um mal necessário, como uma espécie de autodefesa comunitária, em comparação, por exemplo, ao tráfico de drogas. E essa ideia de autodefesa, de defesa privada, eu acho interessante a gente trazer, nem que seja para reflexão, de como entre os anos de 2019 e 2022, essa ideia de defesa privada foi muito incentivada, né? Quando a gente vê pessoas muito preocupadas com o porte de armas pessoal das pessoas, dos indivíduos, então essa compra de armas, essa ideia de uma defesa privada, de uma autodefesa, enquanto o debate de segurança pública não esteve nos tabloides, não esteve tanto no senso comum, nos debates do dia a dia. Então, o quanto o Brasil ainda tem essa ideia e essa preocupação muito com a autodefesa e com a questão privada, enquanto a segurança pública não tem tanto esse diálogo, assim, não fica tanto nas camadas mais populares, pelo menos. E outro diferencial, assim, que também é muito importante a gente ressaltar, é o perfil socioeconômico, né? Um é diferente do outro, a Thais Duarte também traz isso na entrevista, de que o índice socioeconômico da milícia ele é muito mais alto, que a Rafa também abordou, que, enfim, se entende, então, se a milícia, a grande característica dela é ser agentes do Estado ou ex-agentes do Estado, se entende que essa pessoa passou por um concurso público, essa pessoa teve acesso à educação e que também vem de classes médias, ou classe média baixa, enfim. Enquanto o tráfico, a questão do jovem com tráfico, da comunidade com tráfico, são jovens negros, de baixa renda, de baixa escolaridade. Então, isso também diz o quanto é construído, né, o personagem miliciano e o personagem traficante, assim. Até mesmo quando a gente vê as notícias, assim, claramente a gente distingue um do outro, né. E nessa mesma reportagem, na Gazeta do Povo, que foi publicada em 2019, estimava-se que cerca de 2 milhões de pessoas viviam sob influência da milícia no Rio de Janeiro. Esse tipo de organização criminosa está presente em pelo menos 165 comunidades naquele ano. E uma pesquisa feita em fevereiro do mesmo ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com Datafolha, mostrou que as milícias são vistas como principal ameaça em 29% dos moradores de comunidades do Rio de Janeiro. Os traficantes aparecem em segundo lugar, com 25%. E isso entra, então, a falta de ligação pessoal com as comunidades. O miliciano em si, ele não tem esse vínculo pessoal com aquela comunidade. Em um texto da Alba Zalaur e Isabel Siqueira, do Núcleo de Pesquisa de Violências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coloca que a falta de ligação pessoal com as comunidades controladas e a não consolidação de seu código de conduta, por este deferir muito do antigo estabelecido, torna, então, a milícia mais truculenta. As ações da milícia dentro da própria comunidade elas são mais violentas com os próprios moradores, enquanto do tráfico nem sempre, com os moradores em si, nem sempre acontece, tem essa vinculação. Por mais que o traficante ele tenha exercido poder sobre outra comunidade a qual ele não nasceu, não cresceu, ainda há essa ligação. Então, já que agora eu trouxe um pouco sobre 2019, é interessante colocar que no panorama atual, em 2020, 57,5% do território da cidade do Rio de Janeiro ela estava sob o domínio desses grupos, segundo pesquisa do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal do Fluminense. Então, é nítido que nessa pandemia que já passou, a milícia em si ela cresceu muito. Algumas matérias colocam que ela trabalhou nas sombras da pandemia. E trazendo esses dados, a gente não pode deixar de falar então do Complexo de Israel, que cresceu na pandemia, que são uma série de comunidades que estavam apenas sob o comando de traficantes, né, de narcotraficantes, e em uma espécie de relação, enfim, eu vou falar contrato, mas não é bem essa palavra,
a milícia se liga a eles. E aí, né, em 2020, nessa pandemia, o complexo se expandiu, sendo então uma relação entre o tráfico e a milícia, que até então a gente não via, porque as relações entre os dois em si eram muito marcadas pela briga por territórios. E com isso, no complexo de Israel, o chefe ele é de uma facção criminosa e o outro chefe ele é integrante do escritório do crime, que é outra milícia que não pode passar batido quando a gente fala de milícias, que é essa organização que nasce então de um grupo de extermínio, são, digamos, assassinos de aluguel, que não ganham, são milicianos que não ganham dinheiro apenas com venda de gás e com outros clientelismos e violências, mas também com assassinatos. Inclusive, o escritório do crime, ele está diretamente, segundo as investigações até o momento, estava diretamente ligado com o assassinato da Marielle Franco, que foi o acontecimento que foi citado no início do episódio. Além desse grande fato, assim, dele estar ligado a essa fatalidade, enfim, fatalidade não, né, essa violência velada pelo Estado, enfim, porque já se passou anos e nada se descobre. O escritório do crime também traz um ponto interessante que é o quanto o miliciano ele é um personagem do meio da política, o quanto ele está inserido na política. O escritório do crime, há uns anos atrás, ele era comandado pelo André da Nóbrega, que foi assassinado. E a sogra dele, a ex-sogra no caso agora, ela trabalhava no gabinete dos filhos do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então coloca também esse ponto crucial, que vai agora, enfim, vai trabalhar todo o episódio, assim, que é o quanto, então, a milícia está inserida na política. O quanto eles estão como, seja parentes ou eles próprios como gabinetes de deputado ou senador, ou amigos influentes da família de políticos muito conhecidos. Então, eles se fazem presentes na ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é como o sociólogo, o ex-pró-reitor, né, de extensão, e sociólogo José Cláudio Alves, coloca, então, que a milícia ela acaba sendo o Estado. A milícia ela é o Estado. Em citação direta, ele coloca que são formados pelos próprios agentes do Estado. É um matador, é um miliciano que é deputado, que é vereador. É um miliciano que é secretário do meio ambiente. E sem essa conexão direta com a estrutura do Estado, não haveria milícia como elas atuam hoje. Então, é aí que a gente compreende, então, como se liga o avanço da milícia e a sua ameaça à democracia. E é interessante, Thaís, comentar sobre isso, porque para quem está escutando o episódio, pode estar se questionando por que um podcast sobre relações internacionais está comentando sobre milícia. É sobre essa questão da democracia e do Estado, né? Acho que um dos primeiros elementos que a gente estuda quando estuda relações internacionais é pensar no Estado. Todas aquelas aulas de teoria política, introdução à teoria política, introdução à ciência política, e a gente sempre pensa o papel do Estado, né? E todo aquele debate sobre o contrato social. A gente vive no Estado porque a gente preza pela nossa vida e a gente não quer morrer. E agora a gente pensa no Estado através de agentes estatais matando pessoas. E é claro que pode parecer que é um ou outro, 2 casos, 10 casos em meio a 1 milhão de pessoas, mas é importante lembrar que apesar da gente falar sobre o Estado como esse grande ente que paira sobre nós, essa nuvem que está sobre as nossas cabeças, a verdade não é assim. O Estado é formado por pessoas que têm informações privilegiadas, que sabem mais do que pessoas comuns. Por exemplo, pessoas ligadas à polícia militar sabem mais coisas ligadas ao tráfico, à construção de algum prédio, ou como funciona alguma organização dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro do que eu, Rafael ou Thaís. Então, pensar que essas pessoas que cuidam de nós não estão, de fato, cuidando da gente. E, na verdade, deixam a nossa sociedade muito mais perigosa, vamos dizer assim. E falar sobre democracia é falar sobre milícia. Falar sobre o Estado é falar sobre a atuação da milícia. E como Thaís e Rafa citaram, é muito complicado comentar sobre as milícias porque os membros da milícia são membros do Estado. É claro, como Thaís já frisou, existiu uma mudança em algumas questões dentro da milícia, nem todos são policiais militares ou membros das Forças Armadas ou etc. Mas existe essa característica que foi o que caracterizou a milícia por muito tempo. E é interessante perceber o apoio de figuras importantes dentro dessa
dessa ideia de o que é uma milícia, um grupo de extermínio. Se você lembra do que a gente comentou lá no início do episódio, do que eu falei sobre a milícia ser responsável pela construção de 2 prédios no Rio de Janeiro? Então, o major preso pela polícia do Rio de Janeiro, acusado de chefiar a milícia responsável pelos prédios que desabaram em Moema, no estado do Rio de Janeiro, ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, pelos, abre aspas, um tanto quanto interessante, importantes serviços prestados ao Estado. Sim, uma pessoa ligada a questões criminosas foi homenageada em plena instituição do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, outra coisa interessante é o próprio apoio mesmo a essas figuras. O próprio presidente Bolsonaro, ainda quando não era presidente, em 2003, já endossou a atuação de um esquadrão da morte que atuava na Bahia, no ano 2003. Ele falou, por exemplo, abre aspas, quero dizer aos companheiros da Bahia, há pouco ouvi um parlamentar criticar os grupos de extermínio, que enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, agora vem super forte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Fecha aspas, Bolsonaro, enquanto deputado federal, em discurso no plenário da Câmara. E é muito perigoso, gente, a gente falar sobre isso. Figuras potentes, políticas, que não se apresentam como sociedade apoiando grupos de extermínio. E a gente pensar sobre a democracia e pensar sobre o futuro da democracia brasileira passa em questionar sobre a atuação das milícias no Brasil. E como o Rafa mesmo falou, eles estão ligados às eleições também. Se você tem uma figura muito forte, com muito poder dentro de uma comunidade, ela faz pressão para quem você vai votar. E você vai votar em alguém que está ligado à milícia. Isso é saudável para a nossa democracia? Eu sei que é muito fácil falar, as situações e as circunstâncias são muito complexas, mas o episódio é para trazer essa reflexão. Pode parecer nada a ver com relações internacionais, mas acreditem, falar sobre a nossa democracia é essencial para os rumos e a soberania do nosso país, como a própria Rafa falou, citando Marcelo Freixo. E acho que eu posso fazer outras considerações, mas eu queria deixar as minhas amigas falarem. Então, Rafa, Thaís, vocês têm mais algum complemento sobre essa ideia de democracia? Sim, Thaís e Paula falaram agora, né, dessa relação direta entre milícias, processos eleitorais, né? E enquanto eu estava lendo, né, alguns artigos para esse episódio, eu vi que alguns autores fazem paralelos interessantes com milícias hoje, né, na atualidade, e alguns outros momentos da história do nosso país, para a gente ver que essa ligação entre âmbito privado e âmbito público, né, em relação à segurança pública, se a gente for dizer, não é algo novo, né? A atuação de grupos paralelos, né, no âmbito da segurança pública não é algo novo no nosso país. E nem a relação desses grupos com o meio político, com processos eleitorais, não é algo novo. E alguns autores fizeram um interessante paralelo com o movimento do coronelismo no Nordeste brasileiro no início do século XX, né, meados ali da primeira metade do século XX, que eram coronéis, né, que em algumas localidades mais pobres, né, vulneráveis também, eles exerciam uma grande autoridade paralela à autoridade do Estado ali. Então, eles faziam com que essas pessoas pobres, né, vulneráveis, além de sofrerem com a sua autoridade, né, com a violência que eles exerciam ali, elas também se submetessem aos seus pensamentos políticos nas épocas de eleições, por exemplo. Então, eram formados o que a gente chama até hoje de currais eleitorais, né? E são expressões, né, curral eleitoral, voto do cabresto, que a gente traz até hoje. E então, muitos autores fazem esse paralelo entre o coronel naquela época e o miliciano hoje. E são os mesmos efeitos, só que em contextos distintos, né? Então, a gente tem aí essa ligação de um âmbito privado, né, de figuras que nesse âmbito atuam como agentes públicos, né, de forma paralela às forças oficiais, né, vamos dizer. Então, a gente vê que não é algo novo, né, e nem também é algo novo figuras políticas que são eleitas por meio da ação desses grupos, né, por meio desses currais eleitorais.
E aí, para a gente dar nome aos bois, né, a gente pode citar aqui 2 casos que em 2008 foram muito emblemáticos no Rio. Inclusive, 2008 foi o ano que foi aberta uma CPI pela Alerj, né, para investigar exatamente a ação de milicianos. Então, nessa época foram presos, por exemplo, Jerominho Guimarães, do PMDB, que era vereador na época, e o deputado Natalino Guimarães, do DEM, ambos que na época, além de exercerem cargos, né, públicos, além de ser vereador, deputado, eram também inspetores da Polícia Civil e foram presos, né, acusados de estarem não somente ligados, mas de liderarem uma quadrilha, um grupo miliciano chamado, inclusive, de Liga da Justiça. Então, a gente pode ver que são realmente figuras que são eleitas democraticamente pelo povo, com grande número de votos nessas localidades mais vulneráveis, né, mais pobres, onde milícias encontram um amplo espaço para atuarem. E, quando eleitas, elas continuam ligadas a esses grupos milicianos, né, paralelos. E exatamente aí que eles causam um estrago maior, vamos dizer assim, né? Com esse poder enquanto deputados, vereadores, em outros cargos públicos que a gente pode citar aqui, é exatamente nessas posições que eles realmente dão ainda mais espaço para que milícias atuem à margem da lei mesmo, né? São os homens da lei fazendo com que grupos à margem da lei atuem ainda mais. Então, não é algo novo, como eu disse, no nosso país, mas enfim, é algo que se repete, né, que parece caminhar junto com o nosso Brasil. Antes de eu passar a palavra para a Thaís, eu achei extremamente sugestivo o nome do grupo se chamar Liga da Justiça. E dá até aquela ideia mesmo que Thaís trouxe de ser o mal menor, né? Tipo, olha, a gente está fazendo isso por um bem maior. Tipo, a nossa atuação é pela justiça. E achei sugestivo. Eu queria só fazer esse comentário. E agora eu passo a palavra para Thaís, se ela quiser fazer algum comentário final, para depois a gente passar para o encerramento do nosso episódio. O comentário que eu queria fazer também é o quanto a gente debatendo e estudando sobre esse episódio, assim, a gente percebe que nenhum problema ele é isolado. A gente podia parar e sentar e falar sobre o quanto a milícia e outras organizações criminosas são um problema de segurança pública. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que não é só a segurança pública, que ainda tem a política, ainda tem o social, enfim. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu queria abordar, assim, enquanto isso expande várias esferas, assim como a atuação deles expande várias esferas, né? Eles não, tanto a milícia quanto outras quadrilhas de narcotráfico, enfim, eles nas comunidades, nos locais onde eles estão inseridos, eles não trabalham apenas na questão de violência e dessa opressão, assim, né? Desse poder político, bem weberiano, que compreende política como um exercício de poder, assim. Mas eles também mexem com a dinâmica daquela comunidade, né? Que também acho que pode ser abordado em outros episódios, o quanto a criminalidade em comunidades mexe com outras questões, como a religião, por exemplo. O Complexo de Israel é isso, o nome dele é complexo porque ele junta várias comunidades e se coloca como Israel porque se tem uma crescente em um termo que alguns começaram a utilizar, que é deixa eu ver aqui direitinho, mas seriam primeiro os narcomilicianos, que é agora essa ligação da milícia com o tráfico de drogas, que até então não era tão latente, e também essa questão de guerra santa, né, com os traficantes, paramilitares, que é essa ideia que tem o Complexo de Israel. As comunidades que foram dominadas pelo complexo, as pessoas de religião de matriz africana, por exemplo, estão sendo perseguidas. E isso também diz muito sobre democracia, né? Democracia é sobre liberdade religiosa. Então, o quanto a organização criminosa, seja a milícia quanto o tráfico, ela gere várias esferas da vida, assim. E o quanto ela é muito simbólica, né? Eles gostam muito desse simbolismo. Eu acho que a gente está muito acostumado a ler e a ver filmes de máfia. E aí a gente se encanta com a máfia, porque dentro dela ela tem o próprio código de conduta, ela tem o próprio simbolismo dela, porque o padrinho, porque o nome tem muito significado. E aí a gente
às vezes nunca parou para estudar ou para pensar o quanto a milícia e o tráfico também tem esse simbolismo. Eles também são carregados de batismo e carregados... Imagina, o nome é Liga da Justiça. Sabe? O quanto eles se veem como isso, assim. Não sei se a Rafaela quer complementar. Sim, é muito interessante você falando que eu fui relembrando aquela ideia que eu trouxe lá no início, né, de que não existe vácuo de poder. Então, onde o nosso Estado oficial ele não ocupa de forma eficaz, outros grupos, outros entes, eles vão exercer poder ali. Então, quando você fala, eu fui pensando, né, fui percebendo que milícias, narcotraficantes, eles exercem poder nessas localidades, não somente um poder político, comercial, né, porque eles também dominam comércio, né, e outros serviços ali, mas também um poder que mexe muito com o imaginário dessas pessoas, né, com a moral, com valores, costumes, enfim. Então, é um aparato organizacional que eles colocam ali muito mais complexo, porque não é só político, não é só econômico. Como você ia dizendo, é também religioso, até de certa forma simbólico, se a gente pode dizer. Então, é muito mais complexo. É como se fosse uma organização que é colocada ali e fosse paralela àquela organização do Estado brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, eles viram as autoridades ali, eles viram símbolos ali, e por isso eles são respeitados pelas pessoas que moram ali. Por isso que elas ouvem o que eles dizem, por isso que elas votam em quem eles dizem que é para se votar, né? Não somente pela violência que é exercida ali contra aquelas pessoas, mas também pelo que eles acabam representando para elas, né? Não é só pela força bruta que eles influenciam aquelas pessoas, mas também por uma influência que muitas vezes não é bruta e por isso mesmo ela é acolhida e aceita por aquelas pessoas, né? É muito interessante mesmo a gente pensar assim, o quão complexo é isso, né? Não é só político, não é só econômico, é muito mais, né? E por isso que ainda persiste no nosso país, né? Grupos desse tipo. Sim, e eu fiquei pensando, é como se fosse um pequeno estado dentro de um estado, e toda aquela ideia assim gramsciana de. Acho que é centauro o nome do bicho. Uma parte é a coerção, porque a coerção não vai deixar de existir, né? Acho que é o que a gente sempre pensa, mas existe a parte do soft, que é essa ideia de entrar nas mentes e corações e ligado à religião. Tipo, existe alguma admiração. Existem pessoas que admiram pessoas com poder bruto. Isso não deixa de ser uma admiração real, assim, não é só pelo medo, mas é pela questão do poder, todas essas coisas que atraem os cidadãos. Mas é isso, gente. Eu vou passar para as indicações, mas antes, apenas avisando que você que ouviu o episódio pode perceber que a democracia tem muitas camadas. Então esse episódio vai para você do Twitter que acha que democracia é só falar o que quiser nas redes sociais. Não é bem assim. A gente tem que pensar em muitas coisas quando fala de democracia. E agora, para terminar esse episódio, eu vou deixar a minha recomendação, que foi um texto recomendado por Thaís, mas ela recomendou, eu li e gostei, que vai ser a minha recomendação de hoje. É o texto publicado na revista e website Gazeta do Povo, que é bem simples o título, é O que são as milícias e por que é tão difícil combatê-las. Foi publicado em 2019, mas não deixa de ser super atual. Eu vou perguntar agora a Rafa e depois Thaís as indicações de vocês para o episódio de hoje. Tenho duas indicações. A primeira é aquele artigo do Marcelo Freixo, que eu comentei lá no início, pela Diplomatique Brasil, de 2008, chamado Combater Milícias, uma questão de soberania. E aí ele fala assim largamente do que tudo que a gente falou aqui, inclusive porque ele tem muito lugar de fala para falar sobre isso, já que na vida pessoal dele, né, ele foi afetado bem negativamente pela presença de grupos de milícias, enfim. E o outro é um texto clássico, né, assim, se a gente pode chamar de clássico já, eu acho que sim, da área de segurança, né, nas relações internacionais, que é um texto chamado Defesa ou Segurança, reflexões em torno de conceitos e ideologias, de Hector Luiz Saint-Pierre. É um texto para a gente falar também desse extrapolamento da ideia de segurança para além de questões militares, né, conflitos armados internacionais, e a gente falar que
Também migrações, pobreza, tráfico de drogas, milícias, né? Trazendo para esse assunto do episódio, também são questões de segurança e o quão problemático é a gente tratar esses eventos, né? Esses fenômenos como questões de segurança nacional. É muito interessante. As minhas recomendações é quase que uma linha do tempo, a gente compreender assim bem o que é milícia. São livros. O primeiro é o Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, do José Cláudio Souza Alves. O segundo é No Sapatinho, a evolução das milícias no Rio de Janeiro, de 2008 a 2011, da Thaís Duarte. E o último, que é mais recente, é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, que é do Bruno Paes Manso e do Pedro Inoue. Espero que tenha falado certo o sobrenome. Muito obrigada, meninas, pelas recomendações de hoje. Eu acho que o episódio foi muitíssimo interessante, apesar de ser muito duro também. E para você que ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, é o @dicotomia_cast. E também se inscreva na nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas. O link está na descrição do Twitter e do Instagram, mas também a gente coloca uma vez ou outra aqui na descrição do episódio. A gente lembra às vezes. Mas é isso, muito obrigada e até um próximo episódio, um tanto mais feliz, quem sabe, no futuro. Tchau, tchau, se cuidem. Tchau, galera. Feliz 2023 para todo mundo aí. E é isso, a gente se vê no Dicotomia.